Bom dia! O MT Sesc TV está chegando para alegrar a sua manhã. E no programa de hoje, vamos aprender juntos a como lidar com uma criança do espectro autista durante uma crise. Tem ainda orientações valiosas sobre o sentido das palavras. Mas chega de conversa, fique agora com a Lenda ABC. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Alcineia, psicopedagoga da Sesc Escola e vim falar um pouquinho com vocês sobre as crises típicas de autismo. Vamos lá? Então, pessoal, como saber se a criança está em crise ou é birra? Como que a gente pode estar conhecendo? Hoje eu vou citar alguns exemplos e falar, alguns fatos de crianças com crise e birra, né? Primeiramente, vamos manter a calma, né? A gente tem que manter a calma, porque se a gente ficar nervoso, a criança vai ficar nervoso também. Então a gente tem que passar aquela confiança para aquela criança ou para aquele adolescente, né? Quando a criança ela tem uma crise, um desconforto na desorganização, ou seja, a família ela precisa manter um ambiente saudável, né? Ela precisa preparar o máximo e antecipar tudo que vai acontecer naquele dia para aquela criança. Então tem que haver os combinados com ela antes, temos que conversar pausadamente, né, com essa criança antes de sair de casa. E assim ela vai conseguir fazer uma socialização agradável sem nenhuma crise. A primeira coisa que nós precisamos saber é que o autista ele tem muitas dificuldades em lidar com as emoções, né? Ele na hora que quando a pessoa chega perto dele, ele já fica nervoso, ele fica retraído. Então, primeiramente, a gente tem que trabalhar as emoções do autista, né? Tanto as boas quanto as ruins, independente, a gente tem que trabalhar isso aí, porque pode ser que ele comece com uma birra, né, e aí depois vire uma crise. E já chegou casos, pessoal, de a criança ter convulsões de tanta crise, né, que ela vai tendo. E aí as pessoas não entendem, acham que é birra e não é uma crise. E pode dar até convulsões. Tudo bem até aí? Beleza. O segundo passo, o que a gente tem que fazer? Precisa fazer, gente? Sempre chegar devagar, conversar pausadamente, usar frases curtas, né? O autista, ele não consegue chegar e já ir falando várias... Oi, tudo bem? Como que você tá? O que você comeu hoje? O que você estudou hoje? Então ele não vai entender. Ele vai confundir mais ainda a cabecinha dele. Então, usar frases curtas. Eu posso dar um exemplo aqui para vocês. Oi, como foi na aula? Você estudou? O que você fez? Então, assim, bem pausadamente e perguntas curtas, frases curtas, com que ele consiga entender e desenvolver a fala, né? Expressar a emoção dele. Tem alguns autistas, hoje a gente não vai chegar nesses fatores, né? Da receptividade deles, tem uns autistas que não é muito receptivo, mas porque não foi trabalhado o desenvolvimento dele ainda, mas todos eles são receptivos sim. Então assim, nesse caso e alguns que não consegue, né, é não verbal ou alguns que já é verbal, ele consegue transmitir. Os que é não verbal, ele pode transmitir a linguagem dele por imagem, porque o autista ele é bastante visual. Então, tem que ser trabalhado isso com ele, a imagem. Se ele está com sede, ele vai mostrar para você, né? Vai apontar a geladeira, ele vai ter uns cartãozinhos de água, ele vai falar que é água, ou ele pode puxar você também, avisando você, né, que ele está pedindo a água, ou algum objeto que ele está precisando.
E antes de qualquer coisa, pessoal, a gente precisa respeitar a criança. Respeitar luzes, sons. O som ele pode desordenar a cabecinha dele, o barulho, e aí acabar dando uma crise também, né? Ele vai colocar a mãozinha nas orelhas, nos ouvidos e vai começar a dar crise também. Então a gente também tem que respeitar isso aí do autismo, tudo bem? E aí, né, nós temos os fatores, que é o sensório-motor, que é o emocional, muita informação chegar nele, igual eu falei, dando muita informação para ele, vai dar crise nele. E os eventos, né? Os eventos. O que a gente tem que fazer com o autista? Antecipar tudo que vai fazer com ele. Nada de sair de casa sem antecipar o que vai acontecer. Combinar com ele, ter rotina. E aí ele vai começar a se socializar maravilhosamente. Ele vai começar a interar com todo mundo. E aí a gente pode estar desenvolvendo várias atividades ao longo do tempo com essas crianças. Tudo bem, gente? Um abraço, um beijo. Qualquer coisa, estamos aí. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um Além do ABC e vamos juntos adquirir mais conhecimento. Vamos falar hoje sobre sinais de pontuação. Os sinais básicos de pontuação e como eles podem interferir na ideia de uma frase. Vamos lá? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a importância do sinal de pontuação na aplicação de uma frase e no entendimento de uma ideia. O primeiro sinal de pontuação que nós vamos falar é o de exclamação. Esse sinal de pontuação, ele é utilizado no final de uma frase para transmitir a ideia de espanto, de susto, de medo e de afirmação de uma ideia. O próximo sinal de pontuação que nós vamos ver é o sinal de interrogação, como a própria palavra diz. Esse sinal ele interroga, ele é utilizado para fazer perguntas. O próximo sinal de pontuação é a vírgula. A vírgula ela é utilizada para fazer pausas na frase ou no texto. Ele também é utilizado para separar termos. Por exemplo, quando nós temos palavras do mesmo campo semântico. Por exemplo, frutas. Quando eu vou falar, a professora gosta de banana, vírgula, maçã, vírgula, melancia, vírgula, melão. Ponto final. Eu separei vários termos, várias frutas, através da utilização da vírgula. E o último sinal de pontuação que nós vamos ver é o ponto final, um dos mais utilizados. O ponto final ele é utilizado numa frase ou num texto para finalizar uma ideia. Então vamos lá? Vamos aplicar a pontuação em uma mesma frase e identificar a ideia, a mensagem que queremos transmitir nas duas frases. Vamos ver como elas se modificam. Primeira frase, utilizando pontuações diferentes, é a seguinte: não queremos saber, ponto final. E aí, utilizando a vírgula nessa mesma frase, não, vírgula, queremos saber. Então, nós temos uma frase com duas ideias, com duas mensagens diferentes, utilizando a pontuação, a vírgula na segunda frase. A segunda frase é a seguinte: não, vírgula, te amo. A mesma frase sem a vírgula, não te amo, ponto final. Nós também temos aqui a transmissão de duas ideias diferentes com uma pontuação diferente também, né? Nós temos a vírgula aí para nos auxiliar na ideia. Conseguiram identificar a ideia de cada uma das frases? Não, te amo e não, vírgula, te amo. Vamos aplicar em outra frase. Olha esse exemplo.
Vamos perder, vírgula, nada foi resolvido. Ponto final. A ideia é de perda. Se a gente alterar a vírgula, vamos ver como modifica também a ideia. Vamos perder nada, vírgula, foi resolvido. Nessa segunda frase, o sentido é de que não há perda, né? Tudo foi resolvido. E aí, pessoal, conseguiram entender a importância dos sinais de pontuação, principalmente para transmitir uma ideia? Nós vamos ficando por aqui e até o próximo Além do ABC, com muito mais conhecimento para você. Tchau! Agora que você já sabe como identificar o sentido das palavras, nós vamos para o intervalo comercial, mas já já a gente volta. Voltamos, e para o segundo bloco do programa de hoje, vamos ouvir uma linda história? Me conta aí, você sabe como surgiram os vagalumes? Fique agora com o Clube do Livro. Olá, eu sou Elisângela Rezende e hoje eu trouxe a história para vocês Como Surgiram os Vagalumes, de Stella Barbieri e Fernando Vilela, da editora Scipione. Era uma vez uma estrelinha que adorava pular entre as nuvens do céu. E ao ver os mirabolantes pulos da estrelinha, sua mãe disse: "Minha filha, não faça uma coisa dessas. Você fica pulando aí nessas nuvens, um dia vai encontrar um buraco no meio de uma delas e vai cair lá na terra. Aí eu quero ver você voltar." Ouvindo as palavras de sua mãe, a estrelinha pensou com seus botões: "Realmente, minha mãe tem toda a razão, mas eu vou dar um último pulinho, um pulinho mais esperto." Então a estrelinha olhou todas as nuvens do céu e escolheu a mais fofa de todas e deu um impulso bem forte e pulou. Quando ela voltou, dito e feito, tinha um buraco no meio daquela nuvem e ela foi caindo, caindo para a terra. Caiu estatelada na terra, ao lado de uma floresta. A pobre estrelinha ficou lá embaixo chorando, enquanto sua mãe do alto do céu dizia: "Minha filha, eu avisei você. E agora, o que vamos fazer?" E a estrelinha gritava: "Mamãe, me ajuda!" A mamãe estrela juntou todas as cordas celestiais disponíveis, jogou para baixo, mas ainda ficava muito longe. Chamou as outras estrelas, pediu conselhos, gritou, esbravejou, rezou, chorou. De nada adiantou. Não havia solução para ajudar a filha. Aquele era um dia de inverno e os animais da floresta estavam com muito frio. Quando eles viram aquela luz intensa produzida pela estrelinha, acharam que fosse uma grande fogueira. O elefante foi o primeiro a se aproximar da estrela, com aquele seu corpo elefantoso, dizendo: "Ai, que maravilha! Uma fogueira para eu me esquentar." "Eu não sou uma fogueira, eu sou uma estrela celestial." Sem graça, o elefante disse: "Desculpe-me, mas o lugar de estrela celestial, para mim, é lá no céu." "O que você está fazendo aqui?" A estrela contou a ele toda a sua história, como foi parar ali na terra. Falou da sua mãe,
da nuvem, do buraco e tudo mais. O elefante ficou com muita pena e teve uma grande ideia. Vou te ajudar. Você agarra na minha tromba, eu vou correr, rodar a tromba bem forte e lançar você para o alto do céu. Então você vai poder voltar para perto da sua mãe. E foi isso que eles fizeram. O elefante aproximou a tromba da pequena estrela, ela se segurou bem forte e ele saiu correndo, sacudindo a sua tromba até que lançou a estrelinha lá para o céu. Acontece que o elefante estava meio fraco aquele dia. Ele não tinha almoçado nem tomado café da manhã, nem mesmo jantado no dia anterior. Aí a estrela, ploft, caiu de novo, estatelada na terra. E desta vez, quem se aproximou dela foi a girafa, que ao ver aquela luz disse: "Ai, que maravilha! Uma fogueira para eu me esquentar." A estrela, já desanimada, disse: "Eu já falei, eu não sou uma fogueira, eu sou uma estrela celestial." Então contou toda a história. Depois de ouvi-la, a girafa falou: "Olha, eu sei como posso ajudá-la. Você segura no meu pescoço, eu vou correr, então eu vou balançar o meu pescoço e lançar você para o céu." E foi exatamente isso que aconteceu. A estrela segurou no pescoço da girafa, que correu e jogou a estrela lá para o céu. Mas como a girafa também não estava forte naquele dia, a tentativa não deu muito certo. E a estrelinha veio caindo outra vez e ploft! Os animais da floresta já estavam em polvorosa com aquele clarão. Desta vez, quem se aproximou foi o porco-espinho, com aqueles espinhos bem penteados. Chegou perto e falou: "Ai, que maravilha! Uma fogueira para eu me esquentar." Nessa altura, a estrelinha já estava histérica e começou a gritar: "Eu não sou uma fogueira, eu sou uma estrela." E contou tudo outra vez ao porco-espinho, que acabou tendo uma ideia genial. E ele falou: "Olha, eu já sei. Você sobe em cima de mim e eu, como sou um lançador de espinhos excepcional, vou te lançar nos meus espinhos de voltas para o céu." "Mas os seus espinhos não vão me machucar?" perguntou a estrelinha preocupada. Não se preocupe. Você pode subir, suba com cuidado, que não vai acontecer nada," respondeu o porco-espinho. Ressabiada, a estrela subiu no porco-espinho. Ele começou a correr e lançou os espinhos lá para o céu. Mas a verdade é que os espinhos de um porco-espinho não vão tão longe assim. E a estrelinha de novo, ploft! Desta vez, quem veio correndo em direção à estrela foi um touro, fazendo uma fumaceira. Quando chegou bufando perto da estrela, ele falou: que calor gostoso dessa fogueira!" E a estrelinha, que naquele momento já estava muito desanimada, disse: "Olha aqui, seu touro, eu não sou uma fogueira, coisa nenhuma. Eu sou uma estrela." Ela então lhe contou toda a história, dessa vez mais resumida, porque já estava cansada de repetir a mesma coisa tantas vezes. O touro ficou com pena da pobre estrelinha e queria ajudá-la de qualquer jeito e falou: "Você sabe, não é qualquer um que tem os chifres como os meus. Eles são muito úteis. Eu posso vir correndo e com uma chifrada eu faço você voar lá para o céu."
de volta para sua casa. Você vai ver agora, vai dar certo. O touro distanciou muitíssimo e deu um impulso e saiu correndo e deu uma chifrada na estrela. E ela voou, mas foi um voozinho rápido. Não foi para o céu coisíssima nenhuma. De novo, ploft. E de repente começou a chover e a estrelinha falou: essa não, era só o que me faltava. Além de estar aqui, de ter caído várias vezes, agora começa a chover? Foi então que do rio que ficava ali pertinho, de onde estava a estrelinha, saiu um jacaré muito, muito, muito grande. E ele foi chegando perto da estrelinha. Ele era enorme e nem gostou tanto daquele calor. Até fechou a boca e se enrolou todo. Então ele disse: que calor vem dessa fogueira! Além de muito desanimada, a estrelinha estava bem fraquinha e disse: ai, por favor, eu já disse, não sou uma fogueira, eu sou uma estrela celestial. O jacaré arregalou os olhões e ficou ouvindo atentamente a história daquela infeliz estrelinha, que àquela altura já tinha ficado imensa com a participação de um monte de bichos. O jacaré ouviu aquilo e disse: ah, mas nenhum desses bichos é poderoso como eu. Tenho esse rabão aqui. Dou uma rabada em você e você vai parar lá de volta na sua casa. Sem que a estrela pudesse pensar, o jacaré, com muita agilidade, deu uma violenta rabada na coitada, que num susto voou. Mas voltar para casa que é bom, nada. Mais uma vez, ploft! Foi parar logo adiante. Ela ficou ali parada um tempo até que apareceu uma mosquinha. Normal, compridinha, uma mosquinha toda esbaforida, que batia suas asas muito rapidamente e que logo foi falando. Ai, que maravilha! Que coisa gostosa! Que fogueira agradável! Mais uma vez, a estrelinha foi dizendo que não era uma fogueira e todo o resto da história. A mosquinha ficou consternada, com dor no coração de ouvir aquela história. Ficou tão triste que até chorou. Concluiu que não conseguiria resolver aquele caso sozinha e chamou todas as moscas que conhecia. Elas fizeram então uma grande reunião moscal. Ficaram todas ali, zunindo e conversando. Cada uma dava uma sugestão diferente, até que uma teve uma ideia espetacular. E se nós todas juntas carregássemos essa estrelinha até o céu? Ah! A ideia foi aplaudida. Todas concordaram, até a estrela também gostou. Elas então combinaram que iriam contar até 3 e a estrela deveria pular e as mosquinhas entrariam embaixo e num voo coletivo a levariam para casa. Contaram 1, 2, 3 e a estrela saltou, mas ela deu um impulso muito fraco e caiu de novo estatelada no chão. Ploft! Então as mosquinhas disseram: escuta, você quase nos amassou. Pule mais alto da próxima vez. De novo, 1, 2, 3. E a estrela pulou bem alto e as mosquinhas entraram embaixo dela. Devagar e com muita dificuldade foram levando a estrelinha para o céu. Demoraram muitas horas. Saíram da terra de dia e chegaram no céu à noite. A noite estava escura e não tinha lua naquela noite. A mamãe estrela
fez uma festa enorme quando viu a sua filha. Beijou-a, abraçou-a muito, muito, e as duas se abraçaram e pularam, e a estrelinha contou as novidades. Falou de todos os bichos. A mamãe falou que tinha visto tudo o que aconteceu lá do céu. A conversa estava tão animada que as duas não tinham notado que as mosquinhas, que estavam paradas, desanimadas, olhando para elas. Mas a mamãe estrela se deu conta e disse para as mosquinhas: muito obrigada! Eu estava me esquecendo de agradecer vocês. Vocês salvaram a minha filha. Querem tomar alguma coisa? Um chazinho celestial? Querem comer um pedacinho de bolo? Não, não, obrigada. Na verdade, a gente só quer voltar para casa, mas está muito escuro e a gente não enxerga o caminho, explicou uma das mosquinhas. A mamãe estrela pensou um pouco em como resolver aquela situação e disse: olha, acho que tive uma ideia para solucionar esse probleminha. Façam uma fila na minha frente. As mosquinhas imediatamente formaram uma fila. Agora, virem de costas para mim. Elas foram se virando de costas para a mamãe estrela, que foi dando uma cuspidinha no traseiro de cada uma. Pá, pá, pá. E os traseiros ficaram iluminados, deixando as mosquinhas muito felizes. Elas então se despediram da família estrela e voltaram iluminadas para a terra. Foi assim que surgiram os vagalumes. E até hoje eles ficam por aí, iluminando um canto, outro da floresta. Uma estrela brilhou e essa história terminou. O programa de hoje está chegando ao fim, mas você pode encontrar a história que acabou de ouvir e muitas outras nas nossas bibliotecas. Visite as nossas unidades e venha viver experiências que fazem bem. Tchau, tchau!